Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Seeds. Esse é o nosso novo quadro. Acredito que todos saibam, mas se alguma pessoa ainda não souber, Seeds significa sementes. E nesse quadro nós vamos falar um pouquinho e vão ser vídeos um pouco mais curtos, talvez alguns estendam um pouquinho mais, mas nesse quadro nós vamos falar um pouco, de fato, sobre sementes, sobre coisas que você vai guardar no seu coração e que essa semente possa trazer algum fruto, possa florescer na sua vida e te abençoar de alguma forma, tá bom? Fica com a gente e acompanha o vídeo aí. Família, seguinte, tava com saudade de gravar esses vídeos aqui, mano. Tava falando aqui com a Aline, eu falei, amor, não sei se você gravar vídeo ainda pro YouTube, não, mano. Tipo, acho que eu perdi sei lá, perdi as manhas, mas enfim, vamos indo aí. Talvez vocês ouçam aí a voz do Azafim, ele tá aqui brincando aqui na sala, eu tô gravando aqui, a Aline tá, né, dando uma enroladinha nele ali pra ver se consegue, se eu consigo gravar sem ele. Mas a qualquer momento ele pode aparecer aqui e falar, oi, que essa é a cara dele. Mas enfim, como eu estava falando, esse aqui é o nosso novo quadro. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho, né, sobre sementes, como eu estava falando. E hoje a primeira semente de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre eu estava lendo algumas coisas sobre o efeito que a dopamina tem causado, né, o excesso, aliás, o vício da dopamina tem trazido e enfim, se espalhado na nossa realidade hoje, né? Não, eu ia falar da nossa juventude, mas não só da juventude, acho que de todo mundo, né? Todo mundo hoje, a gente vê que todo mundo hoje experimenta muita dopamina. Hoje, né, todo mundo tem como se tipo assim, um open bar de dopamina. Então, onde você tem aquele excesso de dopamina, aquele negócio assim, tipo assim, te deixa viciado. E, né, para quem não sabe, dopamina, em termos mais entendíveis, fáceis de entender, é o famoso hormônio do prazer. Né? Então é aquele negócio que, por exemplo, quando você come um chocolate, você, ufa, nossa, que delícia. Quando você, enfim, faz alguma, por exemplo, você sai da academia, aí tá lá e, enfim, o corpo libera aquela dopamina e você, caraca, que delícia, mano. Tipo assim, puxa, eu tô realmente muito bem. Então, assim, a dopamina também é o hormônio quando você tá ali no ato sexual e aí, tipo, tem aquele prazer maravilhoso. Dopamina. Então, assim, é nessas horas que a dopamina atua. E aí, o que acontece? Quando a gente estava entendendo sobre isso, uma das coisas que eu estava lendo e tal, é que, né, acredito que todos vocês saibam, mas o celular, né, o tablet, as redes sociais no geral, as telas, elas trazem essa dopamina muito grande, né? E aí a gente vê hoje, por exemplo, você vê que a galera não tem mais, tipo, vou ficar 2 horas assistindo um podcast, vou ficar 10 minutos assistindo o vídeo do Samuca. É muito difícil separar e assistir 10 minutos do vídeo. Por quê? Porque a gente sempre tá atrás dos cortes. A gente tá sempre atrás ali de, tipo, 5 minutos. Já é muito tempo. Então vamos calhar 1 minuto de corte. E pá, um podcast de 2 horas, o que bomba, o que estoura, é ali 1 hora, desculpa, é 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos no máximo, entende? Então, tipo assim, um podcast de 3 horas, você comprime e faz ali melhores momentos do podcast. Aí você faz ali 14, 15, 20 minutos. Por quê? Porque ninguém quer mais o processo de construir algo para chegar, tipo assim, poxa, tive algo completo. É muito mais difícil isso, entende? Por quê? Porque hoje nós estamos acostumados ali ao TikTok. Você passa 15 segundos, 1 minuto no máximo, 1 minuto e meio estourando, você já viu tudo, próximo, entende? E aí você vai de dopamina em dopamina, você vai tipo assim, de prazer em prazer, você vai de pico para um outro pico, entende? Você não, tipo, não passa por um processo, não passa por um tipo, eu tô aqui e aí eu abaixo agora e depois eu subo e abaixo de novo, não existe mais isso. Né? E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que, como toda realidade, como toda a sociedade, melhor dizendo, eu acredito que né, eu tenho enxergado isso, tenho visto isso, e obviamente que eu estou falando isso num contexto geral, mas hoje eu percebo que as igrejas, cara, e há algum tempo, na verdade, nossas igrejas também, essa realidade do vício na dopamina também alcançou as nossas igrejas, infelizmente. E quando eu me refiro a isso, eu quero dizer sobre alguns pontos. E eu vou falar aqui rapidamente para vocês, mas o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, cara, é no louvor, né? É no louvor. Você hoje não vê mais. Eu estava conversando isso com o Caleb, né, meu irmão, e a gente estava conversando, e, enfim, como vocês sabem, ele é ministro de louvor.
E a gente tava trocando ideia, batendo um papo sobre isso. E uma das coisas que a gente mais trocou ideia, que a gente mais falou, cara, foi justamente o fato de que hoje você não vê mais a galera, por exemplo, vamos comentar aquela música Ao Quão Lindo Esse Nome É, né? A tradução do What a Beautiful Name. Então, tipo, você não vê mais a galera cantando no início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Você não vê a galera cantando lá do início. Quer dizer, até vê, mas muito mais difícil. Em compensação, a gente vê muito mais a galera já entrando no refrão. A morte venceste. Entende? Por quê? Porque ele já vai lá em cima. É o refrão, é o ponto alto, é o ponto de prazer, é o é a explosão de dopamina da música, digamos assim. E aí ele sai desse trecho e já vai para um outro refrão. E aí faz uma ponte para um outro refrão de outra música. E aí a gente forma aquela linha de medleys. Ou seja, hoje não tem mais aquela construção de uma mensagem de passada. Por exemplo, eu passo uma mensagem através de um set list do louvor, mas eu não, eu vou tocar essa música que a nota eu posso entrar na outra, que o tom é o mesmo que me permite entrar na outra, e aí você vai pulando. Ou seja, o que, que eu quero dizer? É que, nesse caso, estou falando do louvor, a gente não tem mais a construção. E isso eu não estou falando de todos, obviamente, em nome de Jesus. Estou falando que, no contexto geral, é por isso que hoje nós temos tantos cantores que vivem de medley em medley, mano. Entende? E isso, eu, particularmente, Samuca, me agonia muito. Me agonia muito. Gosto do medley? Pra caramba. Acho massa. Quando você sai de uma música que conecta com a outra. Entende? Agora você tá cantando lá, acende um fogo em meu coração, aí do nada faz chover, faz chover. Ué, irmão, é pra acender o fogo ou é pra fazer chover? Tipo assim, você vê, mas não, mas é o mesmo tom, dá pra conectar. Então, esse ponto eu tô me referindo ao louvor. Mas a gente tem outros pontos também, entende? Por exemplo, na minha igreja, particularmente, nós temos um momento ali do louvor, que o louvor dá uma pausa e entra alguém para fazer um momento profético. Inclusive, tem até um trecho aqui no meu canal, de um vídeo da primeira vez que eu fiz o profético lá na igreja. E eu postei aqui mais para deixar guardado do que para, enfim, para postar e verem. Mas nesse momento do profético, eu vejo que algumas pessoas, cara, eu vejo, tipo assim, a agonia de algumas pessoas quando a gente olha de cima, ou então às vezes até lá de baixo mesmo, a gente olha pro lado assim, e eu vejo algumas pessoas agoniadas, mano, tipo, meu Deus, eu preciso que esse negócio acabe logo, então onde essa pessoa quer chegar, ou então ora logo, ministra logo, declara logo. E às vezes a pessoa do profético ela vai construir algo muito rápido ali, ou então às vezes construir não, mas continuar o que o louvor já estava construindo. Entende? E aí eu percebi, eu fiquei, caraca, será que isso é só na minha igreja? Aí eu indo pregar em outras igrejas, participando até de culto, sem ir para pregar, apenas indo como participante do culto mesmo. E fui em outras igrejas e tal. E eu percebi que isso, graças a Deus, não é só na minha igreja. Isso é por isso que eu falei, num contexto geral, entende? Eu moro em Brasília e eu fui em algumas igrejas, eu prego em algumas igrejas, eu congrego na minha igreja, entende? E eu percebi isso, que é um padrão, entende? Em todas as igrejas que eu fui, particularmente, eu percebi a mesma coisa. Que existe uma pressa para se chegar no ponto alto. Existe uma pressa para você tocar logo o céu. Sendo que para a gente tocar o céu, a gente precisa de um processo. E aí eu encerro aqui, vou começar, né, entro no final do vídeo, dizendo que, cara, a vida com Deus, ela não pode ser de dopamina em dopamina. A vida com Deus, ela não pode pular de um prazer pro outro, pro outro, pro outro. Por quê? Porque quando você tá num prazer, você desce para depois construir algo para ir chegar lá em cima e sentir mais prazer. Por quê? Porque, gente, vamos combinar, é muito mais legal quando você constrói algo, quando você, tipo assim, você colocou força, você colocou o seu ânimo, entende? Você foi poxa, mano, eu tenho as minhas mãos, tenho o meu suor aqui, tenho a minha vontade, o meu desejo, minha fome, minha sede, para quando eu chegasse aqui hoje, eu posso dizer, cara, cheguei e deu bom. Então, que a gente possa sair hoje com essa semente no nosso coração, valorizar muito o processo que Deus tem nos feito passar e entender, gente, que isso faz mal, nos deixa viciados. Estudos falam o quanto esse excesso de dopamina faz mal para o nosso cérebro. Nós ficamos muito viciados no prazer e a gente esquece que o prazer de fato está no nosso Senhor, nosso contentamento está no Senhor, entende? E eu lembrando, tudo que eu falo para vocês foi falado para mim primeiro. Então, isso foi algo que Deus tratou no meu coração, tem tratado no meu coração, na verdade, que é um processo, né? Não é
falou, aprendi. Quem dera se fosse assim, né, mano? De falar e aprender. Mas até pro aprendizado existe o processo e amém por isso, mano. Porque vai lá na frente, quando eu chegar e ver que eu tô 100% assim, tipo, caraca, isso já não me pega mais, eu vou olhar pra trás e falar, puxa, valeu. Você quer ver? Você quer aparecer no vídeo? Fala, oi, galera. Oi, galera. Passei. Amém? Deus abençoe. Beijão. Manda esse vídeo pra quem precisa ouvir essa mensagem também. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo.